Fala pessoal, então hoje a gente começa aqui o meu primeiro vídeo do canal e hoje eu trouxe para vocês, como vocês viram aí no título, o tema escala 6 por um. Então eu vou trazer para vocês uma análise honesta sobre esse tema, a verdade e como o fim da escala 6 por um, no caso, afetaria o trabalhador, né? Gente, primeira coisa, vamos entender o que é o projeto da escala 6 por um. Atualmente, gente, a nossa CLT, né, que consolida as regras do trabalho, ela coloca como tempo máximo de trabalho de um trabalhador aí 6 dias e um dia de descanso. Então, o trabalhador ele trabalharia 6 dias durante 8 horas por dia no máximo, dando aí acho que 44 horas semanais e descansaria um dia. Claro que existe serviços que o trabalhador às vezes trabalha 7 dias, mais menos tempo, ou às vezes trabalha menos dias, né? Enfim, isso varia um pouco, né? Mas de forma geral, 44 horas semanais é o tempo máximo de trabalho que uma pessoa pode trabalhar. O projeto, ele visa reduzir o tempo de trabalho aí, certo? E, lógico, é um projeto extremamente populista, porque as pessoas pensam, poxa, eu trabalho 6 dias, tem alguém propondo que eu trabalhe menos, então é uma coisa boa para mim. Então, vou trazer para vocês aqui um pouco dessa análise, né? Será que isso realmente é bom para o trabalhador? Né? O meu objetivo aqui não é nem dizer se isso é bom para o empresário ou não, mas se é bom para o trabalhador em si, né? No projeto, essa jornada se reduziria, né? Mas o salário não reduziria. Então, se a pessoa ganha R$ 1.600 por mês trabalhando 6 dias, ela continuaria ganhando os R$ 1.600, mas aí trabalhando 4 dias ou 5 dias, ainda a gente não sabe como é que isso seria colocado no Congresso. Existe uma discussão ainda. No projeto original, 4 dias, mas o centrão, né, o centro político quer cinco, né, não fica nem 6 nem 4, fica 5 dias. Uma coisa que é importante a gente entender, gente, é o conceito, né, para a gente entender as consequências disso, é o conceito de produtividade, né? Durante anos e anos, né, a esquerda brasileira, ela trouxe desde as escolas, desde todo o sistema educacional, que a produtividade era uma coisa boa para os empresários, né? Então, uma sociedade produtiva é uma sociedade que dá mais lucro aos grandes capitais. Isso é uma mentira deslavada, mas deslavada total. Por quê, gente? Porque a produtividade é uma garantia que a gente vai ter de que existam produtos no mercado. Então, quando você vai no mercado, por exemplo, comprar um sabonete, aquele sabonete só está disponível porque alguém pensou na quantidade de pessoas que precisam de sabonete e produziu aquela quantidade. E para ele produzir aquela quantidade, ele precisou de trabalhadores trabalhando uma jornada X. Se a gente reduz essa jornada, ele vai ter o quê? O empresário, o que que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que aumentar o número de trabalhadores, certo? Ou seja, ele vai ter um custo trabalhista maior e esse custo trabalhista maior, ele vai repassar isso no produto. Então, o empresário não perde absolutamente nada com isso. Ele vai aumentar o preço do produto para repassar esse custo maior que ele vai ter para fazer aquela produção daquele sabonete. Então, ele precisava produzir 100 sabonetes. Ele contratava 4 trabalhadores para produzir 100 sabonetes. Com a escala reduzida, ele vai continuar precisando produzir 100 sabonetes, mas ele já não vai poder mais ter somente 4 trabalhadores. Ele vai ter que passar a ter 5 trabalhadores, talvez 6 trabalhadores. Então, vai ter que pagar mais salário, porque o salário continuou 1.600. Então, ele pagava 1.600 4 vezes, agora ele vai ter que pagar 1.600 6 vezes, né? E às vezes muito mais de 1.600, às vezes 3.000, 4.000, 5.000. E aí o que que ele vai fazer? Bom, o sabonete que custava 80 centavos, eu vou botar 90 centavos para eu repassar esse custo que eu estou tendo a mais. Então a empresa perde. Isso é importante para esse primeiro vídeo, porque eu acho que as outras análises a gente também vai chegar na mesma conclusão. No Brasil, no Brasil não, no capitalismo, o empresário, gente, nunca perde. Nunca. O capitalismo é uma pirâmide.
O empresário é o topo da pirâmide, então ele nunca vai perder, ele sempre vai repassar esse custo ao consumidor. É claro que ele perde um pouco, porque quando o produto aumenta, o consumo reduz um pouco, né? Então, se você bota o azeite a R$ 80, você vai ter uma redução desse consumo, lógico. Então, ele também vai perder. Mas o que ele perde é ínfimo, perto do que o trabalhador perde. Então, por que que é ruim para o trabalhador? Né? Ao aumentar o sabonete, e não só o sabonete, aumentar todos os produtos do mercado, então, na verdade, você já não está ganhando R$ 1.600. No contra-cheque vem 1.600, mas os seus gastos vão aumentar. Então, na prática, você está tendo uma redução de salário e com o governo fingindo que você está ganhando a mesma coisa, certo? E por que que isso é bom para o governo? Né? A gente pode falar um pouco disso. É, a maior dificuldade que o governo tem é aumentar o salário mínimo. Por quê, gente? Porque quando ele aumenta o salário mínimo, ele aumenta os gastos da Previdência Social. A redução da escala 6 por um não afeta o gasto do governo, porque as pessoas vão continuar ganhando o quê? A mesma coisa. Então, ele repassou esse problema de aumento salarial para o empresário. Então, ele não vai aumentar o salário, mas ele vai reduzir a jornada. Então, as pessoas vão ficar mais felizes. E ele vai meio que enganar a população em relação a isso. Então, gente, isso é só mais um projeto populista, mentiroso, que esse governo está trazendo para gente. Porque ele piora a qualidade de vida do trabalhador, quando ele passa a ganhar menos, porque ele aumenta os gastos que ele vai ter com tudo. Então, gente, não existe varinha mágica. Não existe um projeto, uma canetada que vai fazer com que as pessoas ganhem mais sem produzir mais. Para uma pessoa ganhar mais, ela precisa produzir mais, porque é a produtividade que garante a sustentabilidade da nossa sociedade. Então, a produtividade, ela não é bom para o capitalista, é bom para todos. Uma sociedade produtiva é uma sociedade que tem mais bens de consumo e mais disponibilidade para todos. Então, o celular ele só se tornou uma realidade para a gente porque existe uma pessoa que tornou o celular produtivo, né? Aumentou a produtividade ali, aumentou a tecnologia e conseguiu baratear o celular de maneira que todos possam ter um. Então, a produtividade é o grande amigo do trabalhador, não é um amigo do empresário, certo? Então, na verdade, o que está por trás dessa escala 6 por um? É um projeto maior do PT, né, um projeto muito maior, que é um projeto de empobrecer as pessoas. O nosso atual presidente, ele já falou em público que ele percebeu que uma pessoa que ganha mais de R$ 4.000 por mês é uma pessoa que não vota no PT. Então, o que que ele vai tentar? Ele vai tentar fazer com que as pessoas não ganhem mais que R$ 4.000. Logo, tudo que ele vai fazer a partir daí, já que ele confessou isso para todo mundo, é sempre procurando de reduzir a qualidade de vida do trabalhador, para que ele continue pobre, mas continue tendo esperança de uma vida melhor. Então, isso é só mais uma mentira contada pela esquerda. Isso não é bom para o trabalhador, isso é ruim. Por exemplo, né, vamos fazer um outro exemplo aqui. Uber, né? O governo detesta o Uber. Por que que o Uber é uma coisa que as pessoas estão gostando de trabalhar no Uber, por exemplo, os motoristas que trabalham? Porque o Uber ele não tem uma carga horária. A pessoa trabalha quando ela quer. Um motorista de Uber hoje, se você for motorista de Uber e estiver assistindo esse vídeo, você vai me confirmar. Não ganha menos do que R$ 4.000 por mês. Não ganha menos. Ganha sempre mais do que 4.000. Ou seja, ganhar R$ 1.500 por motorista de Uber é nada. Porque o motorista de Uber ganha de 4.000, 5.000, 6.000 por mês. Por quê? Porque não tem interferência do governo no trabalho do Uber. Não existe limite de carga horária no trabalho do Uber. Então, quanto mais limite o governo coloca, menor fica o seu salário. Porque é mais difícil para o patrão pagar um salário maior para você. Só que um salário menor beneficia esse grupo político, que acredita que somente o pobre vota nele. Então, reflita um pouco sobre isso e veja se a escala 6 por um realmente é uma boa para você. Será que trabalhar menos é uma boa? Existe realmente um argumento verdadeiro da esquerda, o que é muito raro, né? Que a escala 6 por um vai melhorar a qualidade de vida do trabalhador e, portanto, vai manter a qualidade, e vai manter a produtividade, né? Então, a pessoa descansando mais,
ela acaba, quando ela for trabalhar, ela vai produzir mais, né? Que alguns países já fizeram isso, enfim. Olha, isso pode ser verdade, eu concordo muito com isso, tá? Realmente, a pessoa que trabalha menos tempo, ela acaba trabalhando melhor no momento que ela está no trabalho. Isso é total real, isso é verdade. Só que, qual que é o problema disso? Que existem algumas empresas, algumas situações que ela não pode liberar o trabalhador somente 4 dias. Existem indústrias que precisam fazer as produções para as pessoas terem disponibilidade no mercado. Existem comércios que não pode fechar as portas 3 dias. Então, independente daqueles 4 dias o trabalhador trabalhe maravilhoso, o empresário não vai poder fechar as portas 3 dias. Então, gente, é uma situação muito complicada. Você não pode generalizar essa regra para todo o país e para todos os setores. Inclusive, o próprio ministro do governo falou acertadamente, o ministro do Trabalho, que ele defendia o fim da escala 6x1, mas negociada por setor. Aí faz sentido, né? Então, alguns setores reduzirem a escala 6x1. Eu acho que o bom projeto não seria proibir a escala 6x1, mas seria conscientizar os empresários de que quanto menos trabalhar, mais produtivo o trabalhador fica. Então, procure escalas mais agradáveis ao trabalhador, a fim de que ele possa melhorar sua produtividade. Isso é uma discussão legal, e isso é legal. Né? Você fazer cursos com empresários, você explicar por que que trabalhar exageradamente prejudica ele mesmo, o lucro dele. As pessoas ficam cansadas, as pessoas tratam as pessoas mal. É muito comum quando você vai comprar aí uma roupa, qualquer coisa na rua, você ser maltratado na hora de comprar, porque as pessoas estão cansadas. Então, às vezes, elas trabalharem menos, melhora a qualidade de vida delas e elas vão trabalhar com mais prazer. Então, isso é um assunto totalmente digno de ser discutido. Eu acho que vale a pena essa discussão. Eu acho que é bom, inclusive, para os empresários e para o capitalismo. Essa redução da carga horária, mas essa redução responsável, não proibir. Proibir não é bom, mas é uma redução que naquela empresa ela fez uma análise e falou, poxa, é possível reduzir. Então, estamos aqui, por exemplo, o mercado, né? Sei lá, o Bahamas. Aqui na minha cidade tem o Bahamas. É o Carrefour, que tem no Brasil todo. Temos o Carrefour, né? Aí o Carrefour percebeu, poxa, eu estou aqui com 5 repositores hoje. Ah, vamos colocar só 4, vamos colocar um para descansar. Vamos fazer esse teste. Às vezes esse um que vai descansar, no outro dia ele vai trabalhar com mais qualidade. Então, às vezes ele não precisava dos 5. O que que é melhor, você ter 5 trabalhadores cansados ou 3 descansados? É uma conta a se fazer. Então, acho que essa conscientização é muito importante, eu acho fundamental. Agora, esse projeto é político, ele é mentiroso e ele empobrece os trabalhadores. Então, é muito importante as pessoas estarem atentos a isso. E estão, porque na nova pesquisa que saiu, mostrou que muita gente está contra isso, porque sabe, na prática, no dia a dia, que isso vai ser muito prejudicial. Né? Para finalizar esse vídeo, eu quero comentar com você, por exemplo, o prejuízo que teria, por exemplo, as cidades pequenas do Brasil. Imagina um comércio com uma cidade pequena, por exemplo, uma padaria. A padaria tem lá o dono que trabalha na padaria e tem um padeiro. E tem um funcionário que atende as pessoas. Se ele reduz a escala para quatro dias, o que que o dono da padaria provavelmente vai acabar fazendo? Duas possibilidades. Ele não vai contratar uma outra pessoa para trabalhar os 3 dias que não tá, que a pessoa que está descansando não vai trabalhar. A pessoa que é trabalhador atual trabalha 4. Os outros 3, ou o empresário vai trabalhar sozinho, ou ele teria que contratar uma outra pessoa, só que ele não pode contratar por uma carga horária menor, porque a CLT proíbe. Então ele teria que contratar uma pessoa aqui, ó, para trabalhar a mesma quantidade que aqui. Então o que que ele teria que fazer, ó? 3 dias ficaria um funcionário, outros 3 dias ficaria outro funcionário e um dos dias ficaria os dois funcionários. Sei lá, né? Um dia que dá mais movimento. E aí ele teria então que dobrar o gasto trabalhista dele, que ele teria que aumentar o preço dos produtos dele. Muitos comércios pequenos, se aumentam o preço do produto, as pessoas param de consumir. Ou seja, esse comércio teria o risco até de fechar as portas por causa disso. Ou não contratar ninguém, ou até demitir e falar, porque pode acontecer o seguinte, olha uma possibilidade importante.
A pessoa que trabalhou 4 dias, imagina que a pessoa não contratou ninguém. Então são 7 dias. Aí a pessoa trabalhou 3 dias, o empregado trabalhou 4 dias, certo? E ficou 2 dias sem o funcionário. Aí aliás, 3 dias sem o funcionário. Esses 3 dias ficou sem funcionário, imagina que o patrão ficou sozinho na padaria. Imagina que o patrão percebeu, gente, eu consigo fazer as coisas sozinho. Se ele consegue fazer as coisas sozinho, o que ele vai fazer? Ele vai mandar esse cara embora. Porque ele percebeu que ele conseguia fazer sozinho. Antes ele não percebia. Ou seja, existe risco de pessoas perderem emprego, existe risco de empresas fecharem. Isso não pode ser feito. Isso está errado. Mas eu estou explicando para você que isso é um projeto do governo, primeiro, para ser populista e angariar pessoas que não pensam, não refletem sobre as coisas, e segundo, para prejudicar as empresas, porque o governo atual é contra, né? O governo atual ele é contra o capitalismo, ele é anticapitalista. A gente vai falar ainda sobre isso aqui. Então, reflita um pouco sobre isso e coloque seus comentários. Qual que é a sua opinião sobre a escala 6 por 1? Refute os meus argumentos, mostre outros pontos de vista. E eu estarei aqui aberto até para gravar um outro vídeo e a gente discutir esses comentários aqui. Muito obrigado e até o próximo vídeo.